Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de número 7. Lembrando que a aula passada, no vídeo, eu falo, é a segunda parte da aula 5, mas na verdade foi a nossa aula 6, subiu como nossa aula 6 e hoje, nossa aula 7. Ao fundo, meu vizinho ouve Stand By Me. Pois bem, conseguem ouvir? Não? Pois bem, a ideia aqui na nossa aula de hoje, nós possamos juntos vermos o conteúdo referente ao estudo dos adjetivos e das preposições. Dois assuntos não tão relevantes assim nas provas de concurso, não tão significativos, não tão expressivos, mas compõem aí o estudo das categorias gramaticais. Então, vamos comigo. O que a gente precisa aqui saber acerca dos adjetivos? Bom, primeira coisa, a definição, né? O adjetivo é uma palavra que caracteriza um substantivo, atribuindo-lhe qualidade ou característica, estado ou modo de ser. Flexionam-se em gênero, número e grau. Então, o adjetivo é uma palavra que serve para dar características aos substantivos. Pode ser qualidades? Pode, ou defeitos. Então, de alguma forma, você caracteriza um substantivo utilizando para isso um adjetivo. Prof, ele também varia? Sim, ele varia em gênero, masculino e feminino, ele varia em número, então a gente tem lá singular e plural, e ele também varia em grau, né, comparativo e superlativo. Como o nosso curso é um curso objetivo, nossas aulas são divididas em 15 minutinhos, nós vamos focar aqui na flexão de número, que é geralmente o que mais se cobra com relação aos adjetivos. Então, reparem que ali eu coloquei para vocês assim um exemplo, construções grandiosas. Construções dá nome a algo, se dá nome a substantivo e grandiosas uma característica para essas construções. Prof, o que é uma locução adjetiva, amores? Toda vez que você ouvir a palavra locução, locução significa que você está juntando dois ou mais termos para cumprir o papel de um só. Então eu vou dar um exemplo aqui, repara. Se eu falo para você assim, mesa metálica, mesa metálica. Metálica é uma característica para mesa. Mesa dá nome a algo, substantivo. Metálica é uma característica para mesa. Se é uma característica, é um adjetivo, tranquilo? Agora imaginem que eu diga para você assim, mesa de metal. Concorda que de metal também é uma forma de eu caracterizar a mesa? Só que agora eu estou usando duas palavras, certo? Para exercer o papel de uma só. Então, eu não posso chamar isso aqui de adjetivo. Como são dois termos, eu chamo de locução adjetiva. Então, a locução adjetiva supõe que você junte, né, uma preposição mais um substantivo para que juntos eles atuem aí como um adjetivo. Existem uma lista de locuções adjetivas lá no nosso grupo do WhatsApp. Quem quiser fazer parte do grupo fechado, manda uma mensagem pelo meu WhatsApp, que por um valor simbólico de R$ 20 você é incluído no grupo para receber os materiais, dicas, tirar dúvidas, enfim. Então, lá no nosso grupo eu vou colocar para vocês um material extra com uma lista de locuções adjetivas. As listas de locução adjetiva, ela geralmente é cobrada nas provas por meio de questões de sinônimo. Então, por exemplo, quando eu digo assim, estratégias de guerra é uma expressão que caracteriza as estratégias. Eu poderia trocar a locução adjetiva de guerra por um adjetivo correspondente, bélicas. Energia do vento eólica. Por que eólica? Porque é energia. Marcas de dedo, marcas digitais. Crimes de paixão, crimes passionais. Hoje o meu feminismo me impediria de falar crimes de paixão, mas eu não adaptei o material ainda, então me desculpem aí o conceito. Águas de chuva, águas pluviais. Águas de rio, águas fluviais. Poder do fogo, poder ígneo. Ígneo significa do fogo. Cor de neve, cor nívea. Então, se você pegar, por exemplo, questõezinhas como já caíram, né, nas questões de VUNESP do TJ, havia um texto lá que se falava, ele tinha uma expressão fria e marmórea. Então, a VUNESP falava assim, marmórea é de mármore. A cenário alternativa que representa os adjetivos referentes a de fogo e de pedra. Então, tinha lá ígneo e pétreo. Então, geralmente, as bancas exploram o conteúdo das locuções adjetivas, incluindo sinônimos. E aí a gente tem de vários, de ouro, de chumbo, de mármore, de marfim e outros tantos. Então, lá no nosso grupo eu coloco a listinha das locuções adjetivas para vocês. Pois bem, seguindo aqui a nossa sequência, eu comento com vocês que de que forma nós fazemos a flexão de plural dos adjetivos simples? Lembrando, adjetivos simples aqueles formados por uma palavra só. Então, se eu falo, por exemplo, assim, blusa vinho. Então, blusa vinho, reparem uma coisa.
Lá na nossa aula de substantivos, nós aprendemos algumas regras de transformação do plural, né? Então, uma das regrinhas que nós vimos de transformação do plural lá na nossa aula de substantivos, se eu não me engano, aula 5 e 6, né? Aula 6, plural de substantivos compostos. Quando a gente tem substantivo mais adjetivo, ambos vão para o plural. Ambos vão para o plural. Então, naturalmente, quando eu pego, por exemplo, assim, blusa, vinho, você poderia pensar, bom, blusa dá nome a algo, blusa é substantivo. Vinho é uma característica para essa blusa, então vinho é um adjetivo. Então, vou pôr os dois no plural. A prof falou que é para pôr os dois no plural, calma aí. Vinho, além de ser um adjetivo para blusa, ele dá nome a uma bebida. E se ele dá nome a substantivo, o que dá nome é substantivo. Então, nós temos aqui um substantivo tirando onda de adjetivo, um substantivo se fazendo passar por adjetivo. E quando isso acontecer, só de castigo, você vai deixá-lo no singular. É isso que eu quero dizer com a regra. Dá uma olhada comigo. Quando houver um substantivo sendo empregado como adjetivo, ele não irá para o plural. Então, é uma outra regrinha, como se você tivesse um substantivo vinculado a um adjetivo, aparentemente um adjetivo, mas na real, ele é um substantivo. Então, nesse caso, ele fica no singular e aqui ele pode ir para o plural, né? O pessoal da PM, aí, meus alunos da PM falam que ele é um P2. Ele se faz passar por adjetivo, mas ele é substantivo, enfim. A ideia é que, você pensando assim, blusa, vinho. Bom, blusa é um substantivo, vinho dá nome a uma bebida, é um substantivo, pagando de adjetivo, o que a gente faz com ele? Deixa no singular. Então, como ficaria esse plural? Blusas, vinho. Blusas, vinho. E embaixo, prof, carro cinza. Cinza, amores, parece que é só cor. Quando é só cor, é só adjetivo. Mas o nome daquele processo final, quando você queima algo, o nome daquilo que sobra é cinza. Então, se você tem aquilo nomeando algo, é um substantivo tirando onda de adjetivo. Logo, não vai para o plural. Tranquilo? Então, como é que ficaria aqui? Carros cinza. Carros cinza. E a caneta prata? Ué, canetas prata. Prata dá nome ao metal, é um substantivo pagando de adjetivo, logo ele não vai para o plural. Prof, mas peraí, e se for um adjetivo de verdade? Se ele não estiver dando nome ao objeto, à fruta, animal, à planta, nada, se ele for só cor, aí ele é um adjetivo de verdade, aí você volta para a regrinha que você já conhecia. Substantivo de verdade com adjetivo de verdade, ambos vão para o plural. Então aqui, blusa verde, blusas verdes. Carro branco, carros brancos. Caneta preta, canetas pretas. Então, substantivo mais adjetivo, os dois vão para o plural. Então, passa aí para mim para o plural, você que está assistindo a essa aula, esmalte azul. Esmalte azul. Bom, esmalte dá nome a algo, substantivo, azul é só uma cor, adjetivo, esmaltes azuis. Agora passa para mim, esmalte azul piscina. Esmaltes azul piscinas, azuis piscinas, azuis piscinas, azul piscina. Teve um aluno que falou pra mim uma vez, prof, chego e peço 2 vidrinhos, tá de boa. O negócio é que na hora da prova não dá pra pedir 2 vidrinhos, então é hora de eu te contar como funcionam aqui os plurais dos adjetivos compostos. Quando era só azul, era uma palavra só, então era um adjetivo simples. Quando eu digo azul piscina, passam a ser 2 palavras, então passa a ser um adjetivo composto. E para isso você tem regras próprias de transformação. Então vem comigo. Você vai olhar sempre o seu adjetivo composto e vai pensar, se as 2 palavras forem adjetivos, a primeira é invariável e a segunda é variável, ou seja, a primeira pode ir para o plural. Perdão, a primeira não pode ir para o plural, a segunda pode. Como assim, prof? Azul, adjetivo, escuro, adjetivo. Primeira não acontece nada com ela, primeira é invariável, continua azul. Segunda pode mudar, segunda pode ir para o plural, pode ir para o feminino, então escuros. Então, se eu falasse, por exemplo, assim, caneta azul escura, canetas azul escuras. Agora, se o primeiro termo for um adjetivo e o segundo for um substantivo, tanto melhor, ó. Ninguém muda. Nem o adjetivo muda e nem o substantivo muda. Azul, piscina. Então, por exemplo, ó, sapato, sapato, marrom, marrom, claro. Sapato é um substantivo, certo? Ele está sendo adjetivado aqui por um adjetivo composto. São 2 palavras. Então, você para e olha a natureza dessa formação. Marrom é só uma cor. Quando é só cor, é adjetivo. Claro
Claro, escuro, sempre quando atuando como cor, vai ser adjetivo. Ele é claro, ele é escuro, então eu tenho 2 adjetivos. Quando eu tenho 2 adjetivos, o primeiro não muda, o primeiro é invariável, não acontece nada com ele, continua marrom. O segundo muda, então se são sapatos, eles passam a ser marrom claros. Se fossem sandálias, elas seriam agora sandálias marrom, o marrom não muda, o primeiro é invariável, claras, teria que ser feminino porque sandálias é feminino. Prof, se o primeiro for adjetivo e o segundo for substantivo, aí não muda ninguém. Então, o nosso sapato agora será um sapato marrom café. Será um sapato marrom café. Vamos dar uma olhada como vai ficar. Pensa comigo, marrom. Tirando a Simone, marrom é cor, né? Marrom é só uma cor. Então, é adjetivo. Café, dá nome a uma bebida, é um substantivo. Então, o meu adjetivo composto ele é formado por um adjetivo mais um substantivo. Nenhum deles muda, nenhum deles varia. Somente o substantivo que ele estiver modificando. Então, vão ser sapatos marrom café. Sapatos verde limão, sapatos verde bandeira e assim por diante. Tranquilo? Então, adjetivo é adjetivo, o primeiro não muda e o segundo muda, adjetivo e substantivo não muda ninguém. Então, se a gente tivesse que passar, por exemplo, aqui, ó, blusa verde água, blusas verde água, adjetivo e substantivo não muda ninguém. Calça amarelo ouro, calças amarelo ouro, adjetivo e substantivo não muda ninguém. Caneta azul escura, opa, adjetivo e adjetivo, o primeiro não muda, o segundo muda. Canetas azul escuras. Há exceções? Sim, azul marinho e azul celeste nunca vão pro plural nem pro feminino, tá, amores? Sandálias azul marinho, sandálias azul celeste, tranquilo? Azul marinho e azul celeste é sempre no masculino e sempre no singular. E toda vez que você tiver a expressão cor de alguma coisa, essa expressão também não vai pro plural. Cor de rosa, cor de chumbo, cor de terra, cor do que você quiser. Então, sapatos, cor de rosa. Sapatos, cor de chumbo. Sapatos, cor de terra. Tranquilo? Perfeito? Sobre adjetivos, plural dos adjetivos, tranquilo? Bom, na sequência dessa nossa aula, eu trouxe para vocês aqui preposições. Preposições são pequenas palavrinhas que servem para unir termos, dando a eles variadas relações. Então, você fala, por exemplo, assim, ó, cheguei à sua casa. Ou eu falo, cheguei de sua casa. Na primeira frase, eu tenho a preposição a. Dá uma ideia de destino, lugar para o qual eu vou. Se eu falo, cheguei de sua casa, eu mudei a preposição para de. E aí eu dou uma ideia de origem, o lugar de onde eu venho. Então as bancas elas podem cobrar preposições, tanto em questões para você identificar se os termos grifados naquele contexto são de fato preposições, ou o que é mais comum, o valor das preposições. E aí você tem que naturalmente reconhecer, interpretar e memorizar. Aqui no nosso slide eu coloquei para vocês os principais valores, né? Então preposições são palavras invariáveis, não vão para o plural, não vão para o feminino, que unem termos de uma oração, estabelecendo entre eles variadas relações. Pode ser de matéria, ó, a caneta de plástico. O plástico está para a caneta como sendo a matéria, o material utilizado na sua fabricação. Esse livro é do professor. Aqui tem a preposição de unida ao artigo o, posse. O professor tem a posse do livro. Causa, os pais choraram de alegria. A alegria foi a causa do choro. Estudamos para passar. Passar é a finalidade. Os livros vieram do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a origem, de onde eles vieram. Eles leram com atenção o modo como eles leram. A foto foi tirada com o telefone foi um instrumento utilizado para tirar a foto. Eles estiveram aqui com os pais, uma ideia de companhia. Passamos as férias em São Paulo, lugar, o valor da preposição em lugar. Lutamos contra as injustiças, contra uma preposição com a ideia de oposição. Falamos sobre a prova foi o assunto. Os dados foram passados pela preposição por, mais o artigo o, telefone é o meio, e nosso prazo até a prova é de 10 dias, esse D é tempo. Então, memorizem o valor das preposições, estudem com cuidado e façam exercícios. Um beijo e muito obrigada!